A gente vai começar a falar da matéria. A gente está estudando Grécia, está estudando Roma, e a gente vai dar seguimento em Grécia e... Não, peraí, vocês não estão estudando Grécia, não, falando besteira. Estou confundindo vocês com a 601. Eu estou estudando povos pré-colombianos. Não, como vocês estão estudando formação das monarquias nacionais, é isso aí. Muito bom. Bom, a gente tá. Não, tá, a gente já estudou isso. Cadê? Semana passada a gente estudou a formação da França, né? É isso aí. Tá bom, então hoje a gente vai dar seguimento na formação das monarquias nacionais. Falamos da monarquia francesa, como é que ela se estruturou. Hoje a gente vai terminar de falar dela, vai falar da monarquia inglesa. E a gente vai encerrar a nossa matéria, se não me engano, com isso. Não, tem muito livro para baixo. Calma aí, gente, que eu tô perdido aqui. Não, é isso mesmo. Então, seguindo aqui, pessoal. Vamos começar a falar então um pouquinho da monarquia, terminar de falar da monarquia francesa, falar da monarquia inglesa aqui. Bom, a gente falou aqui sobre todo o processo de formação da monarquia francesa, desde aqui do século XIII, com o governo do rei Luís IX, né, São Luís IX, até aqui embaixo, quando a gente chegou em Carlos V, tá? E unificou o exército e conseguiu recuperar parte do território. A gente falava semana passada, é importante se atentar a isso, que uma monarquia nacional, né, ela tem como uma das suas características essa questão aqui do exército unificado. Por quê? Difere das monarquias medievais, feudais, né, em que o exército ele era clânico, né, era um exército regional ligado a cada um dos senhores feudais. Então isso daqui é uma coisa que vocês têm que lembrar para a prova. Uma monarquia nacional sempre vai ter essa característica aqui, tá? Sempre vai ter um exército unificado que está ligado ao quê? Isso é uma coisa importante. Esse exército unificado aqui, a gente não pode cometer o erro de imaginar ele como um exército que a gente tem hoje em dia, no mundo moderno, tá? No mundo contemporâneo. Por quê? Quando a gente pensa em exército hoje, a gente pensa em um exército nacional. Nacional, certo? Só que tipo de exército nacional é esse daqui? É um exército que está ligado, de fato, à ideia de nação, né? A ideia de povo. Então, por exemplo, quando a gente pensa no exército brasileiro, o exército brasileiro ele tem uma ligação com o povo brasileiro, tá? Ele tem uma ligação ali de dependência com o povo brasileiro. É ao povo que ele teoricamente tem que servir. Ele não é uma categoria que existe, por exemplo, ligada à pessoa do presidente. Ele é um exército que existe ligado ao povão, né? A nós, o povo. Isso não é o que acontece nesse exército aqui unificado, tá? Apesar de ser um exército único para o país inteiro, a dependência desse exército, né, ele é leal para com o rei, tá? Tem que lembrar que todo o processo de centralização das monarquias nacionais é um processo de centralização de poder na mão do rei, é um processo que ruma ao absolutismo monárquico, tá? Então a gente tem que tomar esse cuidado aí para não confundir uma coisa com a outra. Aí ele fala aqui, né, que depois de unificar o exército, ele consegue recuperar parte do território perdido. No terceiro período, houve várias disputas pelo poder da França, que enfraquecida perdeu todo o norte do seu território, inclusive a cidade de Paris. Por fim,
no quarto período destaca-se a figura de Joana d'Arc, disfarçada de homem e tudo mais. E aqui tem um textinho legal sobre Joana d'Arc, mas se vocês quiserem ler, vocês podem, porque ele é interessante por causa das curiosidades históricas, né? Uma mulher que se... Joana d'Arc, na verdade, é um personagem bastante interessante por causa disso, né? Primeiro porque ela vai ser, assim, se a gente pensar no plano político, militar, ela é uma mulher com muita lealdade ao seu rei, com muita lealdade à França, que para tentar ajudar a combater os ingleses que estão dominando ali o norte e tudo mais da França, ela vai se fantasiar, né, vai se vestir de homem e vai integrar o exército francês, tá? Sendo inclusive uma grande combatente e uma grande estrategista do exército. Se a gente for levar para o lado religioso, a gente vai ver também que Joana d'Arc ela faz isso, de acordo com a sua biografia, porque ela recebe essa como uma missão divina, né, para que salvasse a França. E depois o lado religioso e político eles conflituam um com o outro, porque ela vai ser condenada por heresia por um bispo inglês, queimada na fogueira e depois canonizada por um bispo francês, né? Não por um bispo, né, mas o bispo francês ele vai ir contra ali todo o processo inquisitorial que aconteceu, vai formular ali uma causa de beatificação e ela vai acabar sendo considerada santa católica, né? Então é bastante interessante a história dela aqui. Se vocês quiserem ler depois, está na página 456 e eu recomendo que leia, tá? Porque são histórias interessantes aí pra gente poder ter mais curiosidade sobre as coisas, fica legal. Inglaterra, vamos lá. O processo de formação do Estado inglês também começou com a Guerra dos 100 Anos, ou seja, começou na mesma Guerra da França, tá? Lembrar isso, a unificação da França ela começa através da Guerra dos 100 Anos, com a briga entre Inglaterra e França, tá? Com a Guerra dos 100 Anos. No entanto, depois desse conflito, se iniciou no próprio território inglês a Guerra das Duas Rosas, tá? Também é conhecida só como Guerra das Rosas, tá? Vocês já falaram comigo várias vezes que vocês nunca assistiram Game of Thrones, né? Mas, caso alguém se interesse por assistir em algum momento, Game of Thrones ele foi considerado um grande sucesso aí no mundo, tanto o livro quanto a série, por causa das muitas intrigas políticas e porque o autor foi considerado inacreditavelmente genial, como é que ele conseguia pensar em tanto nome, em tanta coisa, né, em tanta trama para colocar dentro do negócio. O que muita gente não sabia é que boa parte, não tudo, tá, que não foi copiado, mas boa parte do Game of Thrones, boa parte da obra foi inspirada aqui, né, na Guerra das Rosas. A Guerra das Rosas foi um conflito de duas famílias inglesas que disputaram o trono inglês, tá? E aí vocês vão ver como é que é complicada a questão do feudalismo nessa época ainda, porque vai ser uma família que ela teoricamente tinha ascendência real ali já e uma outra que vai questionar essa ascendência em favor de algum dos seus membros. E é tanto poder que as famílias vassalas têm que elas conseguem realmente fazer uma guerra que divide a Inglaterra e que dura um bom tempo, tá? Vamos ver. A Guerra das Rosas foi uma série de lutas pelo trono inglês, ocorridas ao longo de 30 anos. Ou seja, uma guerra que durou. 30 anos é tempo pra caramba. Né? Pensar quem nasceu no começo da guerra, quando estava tendo filho, quando estava tendo, sei lá, nessa época, quando estava tendo o quinto filho, foi quando a guerra terminou. Entre as famílias de York e Lancaster. Essas duas famílias eram descendentes de Eduardo III, rei da Inglaterra, entre 1327 e 1377. Essa guerra, eles são descendentes desse cara aqui, do Eduardo III, tá? Essa guerra foi resultado dos problemas sociais e financeiros decorrentes da Guerra dos 100 Anos, combinados com a perda das terras francesas anteriormente conquistadas. Quando Henrique Tudor, da Casa Lancaster, derrotou o último rei de York, Ricardo III, assumiu o trono e se casou com Elizabeth de York, sobrinha de Ricardo III, e uniu as duas casas. Gente, só fala isso? Que absurdo. Não, peraí, deixa eu... Vou passar para vocês então, já que o livro só fala isso para a gente não atrasar, depois eu vou passar para vocês um documentáriozinho sobre Guerra das Rosas, que vocês vão gostar. Tá? Isso daqui, gente, é tão interessante que só tem esse parágrafozinho, porque isso daqui é um dos conflitos mais importantes da história da Inglaterra, tá? A guerra entre os Tudor e os Lancaster. Tem uma série, entre os York e os Lancaster, perdão, tem uma série
que, se eu não me engano, chega a trabalhar um pouco disso aqui, que é a série Tudor, da Netflix. Se vocês quiserem assistir também depois, vocês podem. Absolutismo monárquico. O absolutismo monárquico foi um sistema político que se desenvolveu na Europa nos séculos 17 e 18. Ou seja, a gente percebe que isso daqui não, que sistemas políticos eles não se desenvolvem de uma hora para outra, ou pelo menos não deveriam se desenvolver de uma hora para outra. Como é que a gente percebe isso? A gente sabe que os processos de concentração de poder, os processos de unificação nacional, eles começaram a ocorrer, de acordo com o que a gente falou em cima, a partir do século XIII, tá? Lá no fim da Idade Média, lá na baixa Idade Média ainda, eles começaram a acontecer. E eles só vão finalmente chegar no seu corpo máximo ali, que é o absolutismo, entre 17 e 18, ou seja, 500 anos depois disso daqui. Então é importante a gente saber disso, né? Sistemas políticos, principalmente quando eles estão combatendo estruturas que estão muito enraizadas, como era o feudalismo, eles demoram a se estabelecer. A gente tende a achar que as coisas têm que ser muito rápidas na história, elas não são. Um exemplo disso, por exemplo, um exemplo disso é o próprio Brasil, né? Questiona-se muito, né? Fala-se muito, porque o Brasil, a bagunça, porque o Brasil é todo torto, não sei o que e tal. Mas acontece que o Brasil ele tem muito pouco tempo de sistema político, né? A gente foi de colônia para república em menos de 100 anos, né? E dessa república a gente ainda não tem aí 250 anos. Então é muito pouco tempo para a gente ter um país realmente estruturado. Então tem aí as suas dificuldades, tá? Bom, esse sistema teve como figura central o monarca, um governante que concentrava nas mãos os três poderes do Estado: o legislativo, o executivo e o judiciário. Uma coisa importante para a gente falar sobre isso aqui, um comentário interessante, é o seguinte: normalmente, quando a gente aprende a função dos três poderes, a gente tende a acreditar que essa daqui é a única maneira de um Estado existir, tá? Com três poderes aí, os três poderes que são comuns aí à estrutura estatal. Mas não é, tá? Existem alguns teóricos que questionam se esses três poderes eles realmente são efetivos da maneira como são. Eu não vou citar quais, eu não vou citar o negócio todo, só para vocês saberem que não é uma opinião, que isso daqui não é uma lei, né, da sociedade imutável e inquestionável, tá? Pode-se pensar, pode-se tentar pensar Estado além dos três poderes. Mas, aqui no absolutismo, é interessante a gente usar eles para a gente poder ver como é que eles se concentram, tá? Bom, a figura do rei absolutista se mantinha como base uma espécie de equilíbrio de força entre nobreza em decadência e a burguesia em ascensão, ao mesmo tempo em que tinha o apoio da Igreja Católica. Vamos lá, vamos falar algumas coisas aqui que são interessantes sobre os três poderes, né? A gente chegou, eu não sei se foi com vocês que eu cheguei a falar semana passada, eu cheguei a dar uma explicada no que são os três poderes. Eu acho que não foi com vocês. Foi? Sim, não? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Alguém, gente, pelo amor de Deus, não me deixa não saber não. Alguém aí, me diz aí, foi com vocês que eu expliquei os três poderes? Vou supor que não, então, tá? Eu vou explicar de novo, se vocês já tiverem ouvido, vou ouvir outra vez. Quando a gente estuda isso daqui, é comum que a gente seja apresentado de uma maneira muito simplista do que eles são. A gente pega e fala, não, o que são os três poderes? O legislativo é o que legisla, né, o que faz as leis. O executivo é o que executa as leis. O judiciário é o que julga as leis, tá? Tá errado isso? Não, não tá errado isso. Isso daí é realmente uma maneira bastante simples da gente poder explicar o que eles são. Porém, é uma forma que acaba sendo um pouco incompleta se a gente parar para pensar. Por quê? Porque isso não explica muita coisa pra gente, né? Não, um é o que faz as leis, outro é o que executa as leis e outro é o que julga as leis. Mas o que é executar as leis, né? Por exemplo. Bom, vamos lá, vamos entender. Qual que é a função do legislativo? A função do legislativo é realmente compor ali o corpo de leis da sociedade. Ele basicamente tem uma função de organizar as coisas, tá? Então, o legislativo ele é sempre composto, né? Ou quase sempre composto, por assembleias de pessoas que tenham alguma experiência ali, ou que pelo menos deveria ser composto por pessoas que tenham alguma experiência jurídica, histórica, cultural. E aí essas pessoas vão desenvolver as leis daquela nação usando toda a história, toda a sociedade que se constitui naquela nação, né? Então, por exemplo,
O legislativo brasileiro ele vai ser formado, ou pelo menos deveria ser formado, por pessoas que têm ali consciência da própria história do Brasil, que têm consciência do povo brasileiro, das diferenças culturais dentro do próprio Brasil, e aí, medindo e ponderando cada uma dessas coisas, a vontade popular, inclusive, ele formula as leis, tá? Então, a função dele, basicamente, em fazer leis é organizar, tá? Ele é o órgão que, literalmente, organiza a sociedade, tá? O executivo, ele tem a função de administrar o território, tá? Ele não é o cara que simplesmente executa leis, tá? Ele é o cara com uma função administrativa. Então, por exemplo, qual que é a função do presidente da República, né? No nosso caso aqui. A função do presidente da República é administrar o território nacional, é promover ali a abertura para uma melhor economia, é promover ali serviços de saúde, de segurança pública, é concentrar na sua figura uma liderança administrativa do território nacional, tá? É basicamente isso. Ele e o legislativo eles têm que andar juntos, né? Porque ele só vai fazer a sua administração conforme as leis que o legislativo aprova, tá? E o judiciário ele tem uma função reguladora, tá? Ele é quem regula ali o país, tá? Em que sentido? É ele que vai pegar quem fere alguma lei, quem fere algum preceito, e ele quem vai julgar aquilo. Uma coisa importante é a seguinte: por causa disso, o judiciário ele também tem uma função, que talvez seja até uma forma melhor de entender isso aqui, que é a função de interpretação da lei. Por quê? Porque não necessariamente o texto da lei que vai ser aprovado, ele é sempre um texto muito claro, tá? Então, devido ali ao momento, ao tipo de situação em que se feriu aquela lei, é o judiciário que vai interpretar aquilo, se aquilo foi realmente um crime ou não foi. E se foi um crime, qual é a pena, né? Qual é o tamanho da culpa que aquele crime causa. Isso daqui é interessante. Essas são as funções básicas de cada um. Agora, há problemas nisso aqui. Por quê? Porque, na verdade, todos os poderes eles acabam sendo possíveis de interferir um no outro. E o que acontece se um poder interfere no outro? Você vai gerar um estado de tirania. Porque se um poder ele consegue interferir sobre os outros e consegue dominar o outro, ele basicamente se torna um poder absoluto. Por isso, inclusive, que o absolutismo ele é um problema. Tá? Como assim dá para um poder interferir no outro? Vamos pensar no seguinte, vamos pensar que o legislativo, por exemplo, ele aprove uma lei aí qualquer. Ele aprova, sei lá, não pode vender pamonha. Não sei, ele não gosta de pamonha, ele vai lá e proíbe vender pamonha, que ele descobriu que pamonha faz mal. Aí um cara ele começa a fazer pamonha, só que ele faz pamonha no potinho. Ele não faz pamonha na casca do milho, sei lá. E aí ele é pego, um policial, que é uma força executiva, né, uma força do poder executivo, pega ele e leva ele até o judiciário, né, até um juiz. O juiz ele vai começar o processo, ele vai falar o seguinte para ele: olha só, pamonha sem casca de milho não é pamonha. Pamonha sem casca de milho é creme de milho, e creme de milho pode vender. O que ele está fazendo? Ele está gerando um precedente aqui para que outros juízes façam a mesma coisa e, no fim das contas, ele está legislando por baixo dos panos. Por quê? Porque aqui foi proibido que vendesse pamonha e aqui ele está dizendo que pode, só que pode de um jeito diferente. Entenderam? É basicamente isso aqui é o judiciário entrando em cima do poder legislativo. É um problema. Outra coisa que podia acontecer é o seguinte: o cara que foi pego vendendo pamonha, a polícia vai lá, pega ele, só que não prende. Por quê? Porque eu recebi uma ordem do executivo falando: quer saber? A lei é essa, mas vocês vão fazer vista grossa para quem vende pamonha. Isso é o executivo entrando em cima do legislativo, tá? Também pode ocorrer o contrário. O legislativo ele pode começar a aprovar leis que restringam o poder desses dois, né? Então, há sempre uma briga de poderes quando a gente tem essa divisão aqui, tá? Há sempre uma briga de poderes quando a gente tem essa divisão aqui. Um poder ele pode sempre tentar, né? Pode sempre, ótimo, mas pode tentar tomar ali a frente em cima dos outros. Isso daí vai ser um problema para a população em geral. Dentro do absolutismo monárquico, isso daqui é um problema geral. Por quê? Porque as três funções se resumem ao rei, tá?
No rei, no absolutismo monárquico, o rei é responsável por fazer as leis do país, ele é responsável por administrar aquele país, ele é responsável ainda por regular, por interpretar a lei que ele próprio criou. Então, ele, na verdade, tem poderes ilimitados, ele pode simplesmente acordar num dia, não gostar da cara de alguém que ele viu na rua, estabelecer ali em ato que aquele cara deve ser preso porque agora é crime, sei lá, ele tá de chapéu preto e agora é crime usar chapéu preto. Então, basicamente, esse que era o problema do absolutismo monárquico, tá? Além disso, a gente tem outras funções que são complicadas. Por exemplo, nessa época aqui, não se pode esquecer toda a carga de poder que os reis já traziam desde a Idade Média. Então, além de ser um líder, isso aqui seria o poder civil, né? Ele ainda controla dois outros poderes que são gigantes dentro da sociedade, que é o fato de que ele é o líder máximo militar do país. Lembra que o processo de exército nacional, né, de unificação de um exército nacional, dentro do absolutismo monárquico, ele está ligado à imagem do rei e não ao país ainda. A gente só vai ter um exército que se liga à imagem do país com Napoleão Bonaparte lá em 1800 e Guaraná com rolha. 1700, perdão. 1700, não, 1800 mesmo, 1800 Guaraná com rolha. E a gente vai ter também, dentro da figura do rei, uma concentração de poder religioso, tá? Ainda maior do que o que se tinha na Idade Média. Por quê? Durante a Idade Média, o poder religioso do rei ele era grande, as pessoas viam no rei uma espécie de escolhido de Deus para governar, porém, esse poder ele era regulado na Idade Média pelo Papa, tá? Porque era todo mundo católico e o Papa ele era uma figura maior do que o rei. Na verdade, a diferença política era até grande. O rei ele tinha um poder muito grande, mas ele religioso, mas ele podia ser questionado publicamente por qualquer bispo, praticamente. Dentro do contexto absolutista, essa regulação de poder religioso também vai cair, também vai diminuir, devido aos acontecimentos da Reforma Protestante, que romperam essa unidade da Igreja Cristã na Europa e acabaram rompendo também com o prestígio do Papa em relação às cortes, tá? Em certo sentido, rompeu. Afinal de contas, a gente vê aí que nessa época já existem muitos países na Europa que não são mais católicos e que simplesmente não se importam mais com excomunhões ou com né, brigas com o pontificado. Em outras palavras, dentro do período aqui do absolutismo monárquico, o rei ele está concentrando na mão dele todos os poderes do Estado Civil, né? Ele concentra o poder legislativo, executivo e judiciário, ele concentra o poder militar na própria mão e, em muito sentido, ele também concentra o poder religioso na própria mão, tá? Bom, a figura do rei absolutista se mantinha como base em uma espécie de equilíbrio entre forças entre nobreza e decadência da burguesia, em ascensão. Perdão. Entre nobreza em decadência e a burguesia em ascensão. Ao mesmo tempo que tinha o apoio da Igreja Católica, tá? Obviamente, principalmente nos países que ainda são católicos, a Igreja Católica vai apoiar os regimes para conseguir se manter viva ali dentro. O poder agora destinado aos reis exigia da corte e principalmente da nobreza uma série de novos rituais que transformavam o cotidiano em um verdadeiro espetáculo. 3 exemplos dessa realidade cheia de pompa que envolvia a figura do rei: seus palácios, suas refeições e o vestuário da época. Observe a seguir algumas imagens do Palácio de Versalhes na França. O Palácio de Versalhes na França é talvez o maior palácio do mundo, tá? Ele tem alguns hectares de futebol dentro do seu território. Nossa senhora, alguns hectares de futebol. Ele tem alguns hectares ou campos de futebol dentro do seu território, tá? Ele vai ser uma das causas principais ali de toda a questão que vai acontecer durante a Revolução Francesa. Por quê? Porque ele vai ser construído em cima de dinheiro público, obviamente, um gasto inacreditável de dinheiro público, simplesmente para ostentar o poder dos reis, enquanto o povo francês ele vai estar morrendo de fome. Mas é uma obra arquitetônica maravilhosa. Deixa eu até tentar abrir mais fotos deles aqui para vocês darem uma olhada. Palácio de Versalhes. Uma coisa interessante é que o que acontece? Por que eles construíram os palácios?
Por causa do seguinte: quanto maior era o palácio do rei, mais ele conseguia demonstrar o seu poderio, tá? A sua força em relação a outras cortes na Europa. Então a gente vai ver que, por exemplo, aqui, olha só que bonito. Tudo no teto dele, olha só, o teto dele inteiro é feito por quadros, tá? Pinturas, normalmente renascentistas, né? Gigantescas, maravilhosas. Tudo isso aqui, olha só, é folhado a ouro, é mármore na parede, é um negócio inacreditável, olha só, os candelabros de cristal. Existe até hoje preservado como museu, mas é fantástico isso daqui. Uma coisa interessante do Palácio de Versalhes, que talvez seja curioso para vocês, é o seguinte: o rei e a rainha não dormiam no mesmo quarto. Cada um deles tinha um pequeno apartamento com quarto, sala de recepção, tudo lá próprio. Ficava cada um num canto de um corredor. E quando eles resolviam que era, quando o rei resolvia que era uma noite que ele queria fazer amor com sua esposa, ele ia lá no quarto dela no meio da noite, fazia o que tinha que fazer e depois ele voltava pro quarto dele. É uma doideira, né? Mas isso acontecia. E normalmente esses quartos eram mais frequentados pelos funcionários da casa do que pela visita do cônjuge ali, tá? Enfim. Então qual era a função desse palácio aqui? Era mostrar a força do rei, né? A força ali do rei representava também a força nacional na época. Era uma maneira de você dar uma carteirada, né? Olha só o tamanho da minha casa, olha o tamanho do palácio, olha só como é que ele é lindo. Isso daqui tudo é por causa da força que a França tem, por exemplo, no caso aqui do Palácio de Versalhes. Olha só os jardins dele. Imagina que legal, acordar de manhã, olhar pela janela e tu vê isso aqui. Esse aqui é o teu jardim. Bonito pra caramba, né? Bom, isso vai inspirar outros, tá? Por exemplo, o Palácio de Buckingham, na Inglaterra. Deixa eu tentar abrir ele aqui. Palácio de Buckingham. Ele só foi construído, sem problema, Leandro, ele só foi construído para tentar fazer frente ao Palácio de Versalhes, porque o Palácio de Versalhes era muito bonito, estava ficando famoso na Europa inteira. A Inglaterra e a França foram historicamente inimigos. Então, por que não, né? Resolveram criar o Palácio de Buckingham para tentar fazer frente ao Palácio de Versalhes, mas não fizeram não, né? Porque, fala sério, o Palácio de Versalhes é muito mais bonito do que meio esquisitinho. Assim, né? É bonito também, mas não se compara. Deixa eu ver se dentro dele como é que é. Vou mostrar para vocês. Tá vendo? É bonito, mas é mais cafona, tá vendo? É vermelho, pra caceta, não tem tanta graça. O Versalhes é mais bonito, aquele dourado e pedra dele lá. Vixe, Leandro, qual internet que é? A minha é Sumicity. A minha fez semana passada, de vez em quando ela tava dando uns picos de luz, ela ficava 40 minutos, uma hora assim. Bom, para defender e legitimar as autoridades dos reis sobre uma sociedade disciplinada, vários teóricos elaboraram teorias, né? Vários teóricos elaboraram teorias que garantissem o poder absolutista. Eles mostravam, por meio de suas ideias, a importância da existência de um Estado forte para comandar seus súditos, né? Eu cheguei a enviar para vocês, né? O trabalho que vocês estão fazendo é sobre alguns desses teóricos. Se vocês pegaram, olha, Thomas Hobbes, aqui está Jean Boudin, mas tem outros. Não, eu só coloquei o Thomas Hobbes nessa lista deles aqui, eu acho. Não, acho que eu também coloquei o Jacques Bossuet. Enfim. E o Maquiavel, pô, claro. Né? São aí pessoas que vocês estão estudando. O que esses caras fizeram? Eles começaram a escrever, né? Começaram a pensar como é que funciona o sistema político do absolutismo. E eles vão ter ideias interessantes, né? Eu não vou mentir para vocês, eu não conheço a teoria de todos, mas eu conheço Maquiavel e Hobbes, que são muito, muito bons, né? O que basicamente eles defendem, né? O Maquiavel vai ter como sua opus magna lá, a sua obra-prima, a sua obra principal, ou pelo menos a mais conhecida, esse daqui, que é o chamado O Príncipe, né? Todo mundo já ouviu falar de O Príncipe de Maquiavel. Muitas vezes a gente confunde o Príncipe de Maquiavel com o Pequeno Príncipe. Não são o mesmo livro, tá? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O que é o Príncipe de Maquiavel? É basicamente o seguinte: ele está ensinando como é que deve ser, como é que deve se comportar, ele está pensando, na verdade, como se deve se comportar um príncipe em relação aos seus súditos, tá? E ele vai perceber o seguinte, que o príncipe ele pode conseguir amor por duas formas. A primeira forma é sendo amado pelos seus súditos, né? Um príncipe que ele é bom, um príncipe que ele ajuda muito, um príncipe que é muito bom aberto, um príncipe que dá muita liberdade e que seja amado pelos seus súditos.
A segunda maneira é sendo temido por eles, é impondo a sua vontade e sendo conhecido como um príncipe que não deixa a vontade dos seus súditos, a vontade dos outros, antepor a sua. O que ele vai perceber? Ele vai perceber que das duas formas, a mais segura é a segunda de você manter o poder. Por quê? Porque quando você é amado, a chance do seu amor ser questionado, então de você perder o amor dos seus súditos, é enorme. Porque nós somos, né? Isso daí é um estudo interessante da própria personalidade humana. Nós somos muito facilmente ofendidos, não é? E facilmente uma ofensa torna algo que era antes amado em algo que agora é detestado. Então o que ele percebe? Se o príncipe ele for alguém que se esforça o tempo inteiro para ser amado por seu povo, em algum momento, por alguma razão, a chance dele ofender ou dele ter ali alguma atitude que desagrade o povo é enorme. E aí ele vai ter que ter um trabalho muito maior para conseguir recuperar sua reputação e nunca vai recuperá-la de fato, por inteiro, porque o povo sempre vai ter ali grupos que são contrários, que não são amáveis, né, em relação a ele. E isso, obviamente, vai representar um problema generalizado dentro da estrutura do próprio reino. Porém, o príncipe ele é temido, ele não tem esse problema. Por quê? Por mais insatisfeitos que as pessoas estejam com o governo dele, elas já o temem. E se elas já o temem, elas tendem a não se organizar em rebelião contra ele. Pelo menos essa é a ideia que ele vai ter. Claro que esse temido não pode ser odiado, não pode ser um negócio absurdo, mas ele percebe que existe uma vantagem nisso daí. Quanto a Thomas Hobbes, ele vai escrever o Leviatã, em que ele escreve aí sobre a estrutura do Estado, o tamanho que o Estado monárquico absolutista está tomando, tá? Por isso ele usa esse nome. Para quem não sabe, o Leviatã é uma criatura mítica bíblica, né? Um demônio do Apocalipse que seria um demônio marítimo, né? Um grande monstro do mar que seria gigantesco, né? E ele está propondo ali que realmente que seria gigantesco e não era possível ser derrotado. E é basicamente essa a alusão que ele está fazendo ao Estado, tá? Os outros vão escrever ali também obras importantes sobre a política nessa época. Olha aí que legal. Maquiavel foi um historiador e diplomata de origem florentina. Ele defendia a ideia de que o Estado, para atingir seus objetivos, não deveria medir esforços, pois os fins justificam os meios. Dessa forma, o governante deveria praticar todas as ações que fossem necessárias para se manter no poder, inclusive deixando de lado a moralidade. Bom, é por isso que quando a gente vê alguém que é muito cruel ou que tem atitudes que são muito más, a gente chama ele de maquiavélico, tá? É importante destacar que a obra de Maquiavel demonstra grande preocupação com a consolidação do Estado moderno na Itália, a qual não existia como um Estado unificado. Na época de Maquiavel, a Península Itálica estava dividida em pequenos principados e repúblicas. Olha só que legal, para quem acha que os Estados Unidos foi a primeira república do mundo, não foi. Já tinha na Grécia, depois da Grécia, durante toda a Idade Média, teve na Itália. A Igreja Católica governava Roma, Veneza, Florença e Milão. Ao norte, eram governados por principados e repúblicas. Ao sul, havia o Reino de Nápoles. A Itália só seria politicamente unificada com o Estado a partir de 1870. Ou seja, ontem, né? Praticamente aqui. Se vocês não percebem que 1870 é tão perto, é só a gente pensar o seguinte. Em 1889 é quando a gente tem a proclamação da República. Ou seja, a Itália só vai ser unificada quando a gente já tem o Império Brasileiro quase terminando aqui, né? Então, sim, bastante tempo. Pouquíssimo tempo, quer dizer, atrás. Jean Bodin viveu na França durante o período de muitos conflitos de origem religiosa. Dedicou-se, na maior parte do tempo, a refletir sobre os poderes dos reis, defendendo o absolutismo ao afirmar que a divisão do poder seria muito ruim para a estabilidade política do país. Thomas Hobbes acreditava que o homem era o lobo do homem, ou seja, os seres humanos nascem ruins e egoístas por natureza, passíveis de provocar confusão e envolver o país em guerras, sendo necessária desse modo a presença de um governante forte a fim de garantir a harmonia do país. É basicamente isso que ele está falando mesmo, né? A questão de que todo mundo quer se matar, então a única coisa que pode impedir isso é que haja um governo estável, né? Um governo forte e praticamente indestrutível, como é o Leviatã.
Ele não está dizendo, obviamente, que todo mundo viveria num estado de selvageria e que todo mundo se mataria por nada, tá? O que ele está dizendo aqui, quando surgem conflitos entre duas pessoas, se não há alguém mais forte do que elas, ou alguma instância superior, que as impeça de levar esse conflito às últimas consequências, elas tendem a levá-lo, tá? Até por uma questão de autopreservação, porque sabem que o outro pode querer matar, né? Então, ele vai defender esse ponto aí. Para Jacques Bossuet, os reis recebiam poderes divinos para governar. Assim, qualquer atitude contrária à autoridade do rei seria considerada um crime, embora ele deixasse claro que o rei deveria sempre evitar o abuso de poder. E aí a gente vai ter uma figura importantíssima para os processos de absolutismo na Europa e para as revoluções que vão acontecer depois do absolutismo por causa dele. O rei Luís XIV, chamado de Rei Sol, é considerado a melhor personificação da imagem do monarca absoluto. A ele é atribuída a célebre frase: "O Estado sou eu". Isso daqui define o absolutismo monárquico, tá? O que significa essa frase? Que o Estado francês, pessoal, não precisa colocar os nomes aí não, lembra que eu dou presença pelos exercícios que eu envio. Tá tranquilo. O Estado sou eu. O que significa isso daqui? Né? Significa basicamente o seguinte: todo poder estatal, todo poder político, todo poder religioso, todo poder que existe dentro de uma nação se confunde com a personalidade do rei daquela nação. Pensa no seguinte, vamos pegar o Brasil. Vocês estão vendo aí mais ou menos, eu imagino que vocês assistam um jornal, nem que seja por... nem que seja assistir um jornal por tabela com os pais de vocês na sala no final do dia. O que acontece? Vocês veem como é que está toda a disputa política no Brasil. Agora vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que o Bolsonaro ele fosse rei, por exemplo. E sendo rei, ele dissolvesse o parlamento, dissolver o parlamento é ótimo, dissolvesse a Câmara lá, o Senado e a Câmara dos Deputados, dissolvesse as câmaras municipais e estaduais, tirasse do poder ali todos os prefeitos e governadores e colocasse quem ele quisesse ali dentro, proibisse todas as religiões e colocasse um culto à personalidade dele. O que ele está fazendo? Ele está dizendo que o Estado, né, ele está simplesmente concentrando tanto poder na própria mão que ele pode simplesmente dizer que o Brasil é ele. Não, o Brasil sou eu, porque se eu morrer, toda essa estrutura, tudo que o Brasil é hoje, ele acaba. É basicamente isso que ele está dizendo. E é isso que o Luís XIV ele está dizendo quando ele diz essa frase: o Estado sou eu. É claro que ele sabe que por exemplo, os filhos dele, né, vão herdar o poder e vão governar. Mas ele está dizendo basicamente o seguinte: a França existe porque existe o Luís XIV nesse momento. Se Luís XIV quebra, não existe razão de unidade entre os franceses, tá? Basicamente isso daí que ele está dizendo. Ele está errado? Tava, em certo sentido sim, porque existem mais coisas que unificavam ali os reis, a França, tá? Mas ele também não estava tão errado assim, porque de fato, politicamente, a França dependia do seu monarca. Aqui tem um retrato dele, tudo. E aqui está todo explicadinho o porquê de cada uma das coisas, né? Dele ali. Bom, sociedade europeia durante o absolutismo. Na passagem da Idade Média para a Idade Moderna, não causou grandes mudanças. Pelo contrário, a desigualdade foi salientada pela forma como as leis foram organizadas e pela maneira como os impostos foram cobrados. O clero e a nobreza, os proprietários tradicionais da terra, estavam isentos do pagamento de impostos e tinham privilégios em diversas situações, como na participação política e no acesso aos melhores alimentos e vestimentas. Parte do clero participava de festas e solenidades oferecidas pelos reis. Alguns religiosos chegaram a ter grande importância na política nacional, caso do cardeal Richelieu, na França. Os nobres eram favorecidos pelo rei e era comum que os nobres, com dificuldades financeiras, apesar dos tributos que cobravam dos lavradores, vivessem em castelos e palácios. Tá? E aqui a gente vai ter uma estrutura social um pouco mais diversificada. Né? Lá na Idade Média, a gente fez essa pirâmidezinha aqui quando a gente estava estudando, na sociedade feudal, e a gente sabia que lá, durante a maior parte da sociedade feudal, a gente podia dividir em três classes simples, né? A nobreza, o clero e a plebe.
Esse quadro aqui, essa pirâmide social maior, ela ainda está dividida nesses três. Não, não. Ah, por que o nome dele era Luiz Sol? Ele foi conhecido como Luiz Sol justamente por causa do seu poder, por causa do tamanho do poder dele. Ele era o sol que brilhava sobre toda a França. Entendeu? Não era o sobrenome dele, era o título que ele recebeu por causa da sua glória. Ele mesmo se atribui esse nome. Bom, vamos lá. Aqui, essa pirâmide aqui, ela é construída mais ou menos do mesmo jeito, tá? Aqui a gente tem nobreza e alto clero, tá? Aqui a gente tem baixa nobreza e o clero normal, né? O clero cotidiano. E daqui para baixo a gente tem a plebe em si, tá? Só que por que ela está com tantas outras divisões? Porque a gente vai começar a ver que essas divisões elas começam a ter divisões dentro de cada uma delas, vão começar a se subdividir. Primeiro, no absolutismo monárquico, a gente não tem mais uma nobreza que ocupa um status único ali dentro, né? Por quê? Porque o rei ele se distingue até entre a nobreza dentro do absolutismo. Lá pelas 9h20, 9h20, 9h30. Fica tranquilo. Tá? Ele tem um status que agora ele se distingue até entre os nobres, tá? Ele é o grande rei do país inteiro, né? O cara que manda em tudo. O poder feudal foi reduzido a ele, tá? Então tem essa distinção aqui. Abaixo dele a gente tem o resto dos nobres, tá? Principalmente dos grandes nobres, né? Os barões, os condes e tudo mais, as pessoas que são próximas ali do poder real. E a gente tem o alto clero. O que é o alto clero, gente? Depende de qual país você está olhando nesse momento, tá? Nos países católicos, isso daqui seriam os bispos, tá? Nos países protestantes é mais complicado, porque cada país protestante vai ter sua organização religiosa. Na Inglaterra também são os bispos. Na Alemanha, né, na região dos príncipes alemães, são ali os bispos luteranos. Também são bispos, mas se a gente for pegar, por exemplo, no calvinismo, aí já é diferente. Se a gente for pegar dentro do movimento puritano inglês, já é diferente. Já não tem bispo, já não tem essa estrutura. É diferente, tá? Então vai variar aí de país para país. Mas são normalmente os religiosos, os clérigos ali, que têm mais importância política dentro da sua religião, tá bom? Abaixo desse grupo aqui, a gente tem, aqui no 3, não é? Nessa parte aqui, calma aí, deixa eu só ver. Média e baixa nobreza, ou seja, são senhores feudais ali, são senhores de terras que têm menos importância, que não são tão próximos da família real, que têm terras menores ou menos férteis, tá? Que estão ali logo abaixo dessa alta burguesa, dessa alta nobreza aqui. Além disso, a gente tem entrando aqui na média e baixa nobreza os burgueses. Por quê? Nessa época do absolutismo monárquico, a gente sabe que o mercantilismo está surgindo aliado ao absolutismo, ou seja, uma espécie de capitalismo alinhada às coroas da Europa. Né? A gente já estudou isso tudo em grandes navegações e tudo mais. Bom, com cada vez mais a necessidade de dinheiro em moeda para os reinos, e com o enriquecimento dos burgueses, começou a ser possível comprar cargos, né, comprar títulos de nobreza. Então, um burguês que ele começava a ficar muito rico, mas ele não sentia que ele estava tendo maior participação pública, maior participação na política do seu reino, e ele queria ter essa participação, ele queria ter esse status social, ele oferecia uma quantia e ele podia comprar o seu título de nobreza. Então, dentro dessa baixa e média nobreza que se distingue aqui, também existem burgueses que compram esses títulos e se tornam nobres, tá? Não dava, ou pelo menos era muito caro, você comprar um título grande de nobreza, tá? Tipo um ducado, um condado, isso era muito caro. Mas um condado acho que não, conde é menor do que duque, mas um ducado com certeza não, que era o que estava logo abaixo do rei, né? Enfim. Então, tem essa distinção aí. Aqui também se distinguem cavaleiros, tá? Aqui, por isso tem um cavaleirinho aqui.
que eram uma espécie de pequenos nobres também, mesmo os que não tinham terra, eles eram reconhecidos com o status de nobreza pela maior parte da população. Por quê? Porque eles se pareciam, né, eles se aproximavam daquele modelo muito antigo já de nobreza europeia, que era a nobreza que fazia guerra ela própria. Lembram disso, né? Quando começou a Idade Média, quando começou a ter a divisão dos reinos e das sociedades feudais, isso era preciso por conta da necessidade de defesa militar dos territórios, tá? Então, os cavaleiros, né? A gente tem aí vários romances de cavalaria escritos, né? Tem um que chama Ivanhoe, que é muito clássico, tem os contos do Rei Artúrio, caramba. São contos de cavalaria. Eles são, então, reconhecidos ali com status de nobreza, tá? Também temos aqui, olha só, os monges, tá? Sobretudo, os monges das ordens mendicantes, né? Que são chamados ali. Eles também são reconhecidos com grandes nobres, tá? Mas é até engraçado, porque apesar de eles terem um poder muito grande na estrutura social, eles viviam em extrema pobreza. Por que eles tinham um poder muito grande na estrutura social? Porque o que eles falavam era ouvido por muita gente, tá? Logo abaixo deles, a gente tem os clérigos regulares, né, os padres ali que acompanhavam o povo, mas que não necessariamente viviam ali em monastério e tal, não sei o quê. O baixo clero formado por padres de pequenas paróquias, tá? E a gente tem, deixa eu ver aqui, 4. É o que eu falei, né? A média e baixa nobreza. Então aqui, ó. Aqui é média nobreza, aqui é baixa nobreza, tá? E aqui o burguês safado que comprou o título de nobreza. Bom, abaixo disso a gente vai ter a burguesia, em geral, e alguns cavaleiros menores, tá? São essas pessoas que estão aqui. Olha só que legal. O bobo da corte está colocado aqui porque ele tem uma importância social grande dentro das cortes europeias, tá? Ele não é uma classe separada, mas ele é interessante, né? Burguesia, trabalhadores urbanos e funcionários. E os camponeses, os camponeses, né? Eles pagavam impostos e não tinham privilégio. Então essa galera aqui, tá? Todo mundo aqui para baixo pagava imposto e não tinha privilégio nenhum. Mas eles ainda têm uma estrutura social distinta um do outro, porque eles têm condições melhores ou maiores de vida e têm ali funções mais ou menos importantes dentro da política do rei, tá? Então aqui a burguesia como um todo, a burguesia que não comprou título de nobreza e que normalmente são pequenos burgueses. A gente tem aqui soldados menores, né, que não são grandes cavaleiros. Tem administradores públicos aqui, pessoal que era responsável por recolher as taxas, né, os chamados xerifes, enfim, e outras coisas aqui. Bom, logo abaixo a gente tem os camponeses, tá? O pessoal que trabalha no campo, mas que é livre, tá? E por fim, os camponeses que trabalhavam no campo, mas que tinham ali algum problema com taxações, o caramba. Na Idade Média, não existe escravidão na Europa, tá? Existe o sistema de servo e suzerano, que é complicado, que tem todas as suas privações de liberdade, mas não é escravidão. Aqui no absolutismo, a escravidão vai começar a voltar, tá? A escravidão que acontecia na Europa pré-cristã vai começar a voltar dentro da Europa absolutista. Mais para frente, né? Mas vai começar a voltar. Principalmente ali com a questão das grandes navegações e tudo mais. Então é importante saber que além dessa estrutura social aqui, na Europa absolutista também vai surgir uma nova classe social, que são os escravos, tá? Bom, seguindo. Entre a burguesia, aí ele está falando das divisões, né? Pequena nobreza, burguesia, como é que a burguesia se diferenciava uma da outra e tal. Bom, artes e ciências no século XVIII, no século XVII. Durante o século XVII, as ideias propostas pelo Renascimento se tornaram cada vez mais valorizadas, e a França, governada por Luís XIV, se tornou o centro do desenvolvimento científico e cultural da época. O francês tornou-se o principal idioma europeu, sendo utilizado em assuntos diplomáticos. A cultura francesa passou a ser símbolo de conhecimento e exemplo de moda. Na literatura, autores franceses como Corneille, Racine e Molière eram lidos em toda a Europa. As fábulas de La Fontaine, das quais fazem parte histórias de animais com um fundo moral, são populares até os nossos dias. Leia a seguir aí ele tá falando aqui, leia aqui a versão da fábula O Lobo e o Cordeiro. Tá, mas a gente vai ler não. Vamos seguir.
Isso é importante, tá? A importância que a França vai tomar nesse momento aqui vai durar até o século XIX, tá? Até o século XIX, até, na verdade, o século XX, no pós-Segunda Guerra, tá? De modo que se vocês conhecerem alguém que seja um pouquinho mais velho hoje em dia, que tenha lá os seus 60, 70 anos, estudou em alguma escola aqui em Petrópolis, você vai descobrir que essa pessoa provavelmente estudou francês, porque era a língua internacional da época ainda, tá? O inglês se tornou língua internacional depois da Segunda Guerra Mundial. E aí, conforme ali as consequências da Guerra Fria. Mas ele demorou muito para ser a língua internacional do mundo, tá? É bem recente. A ciência nessa época procurou desenvolver o raciocínio por meio da razão, que só dá para desenvolver raciocínio por meio da razão, vocês devem concordar comigo, o chamado método experimental. Assim, no século XVII, os cientistas passaram a investigar e conhecer. Cada vez mais a organização e as leis do universo, com base na ciência. Nesse período, houve um verdadeiro rompimento entre ciência e religião, mais ou menos, uma vez que filósofos passaram a defender cada vez mais o uso da razão. Mais ou menos, tá? Racionalismo e religiosidade não é tão separado assim, não. O filósofo inglês Francis Bacon, que era religioso, contestava a ideia medieval de que se poderia chegar até a verdade com pouca observação e muito raciocínio. Já o filósofo e matemático francês René Descartes, criador da geometria analítica, foi o autor do Discurso sobre o Método, um tratado filosófico e matemático publicado na França em 1637. Ele foi considerado o maior pensador do racionalismo, acreditando que a razão humana era a verdadeira forma de conhecimento. Penso, logo existo, disse ele. O holandês Spinoza é considerado um dos mais importantes filósofos da modernidade. Além de seu racionalismo religioso radical, Spinoza defendeu o liberalismo político. Tá? E aí vai surgir, então, o famoso Estado moderno. Os Estados modernos surgiram em oposição ao poder universal dos impérios, do papado e do poder dos senhores feudais, liderados por um rei. Estados modernos são estados absolutistas, tá? Esses estados procuraram estender o seu território por meio de alianças, de guerras e de exploração de novos territórios, tentando aumentar a sua riqueza e seu poderio militar. Houve então a centralização do governo e a ligação de obediência do sujeito ao monarca. Substituiu o relacionamento anterior, baseado na lealdade feudal de um vassalo ao seu senhor. Isso aqui vai gerar uma série de consequências graves para a vida na Europa, tá? Por quê? Quando você tem o governo feudal, a relação entre súdito e suzerano, a relação entre vassalo e suzerano, embora tenha todos os problemas que tem, ela tem uma vantagem. É uma relação numa micro-sociedade. Isso quer dizer o quê? Vamos supor que todos vocês são plebeus, e sei lá, o Sérgio, que é o diretor da escola, ele é eu também sou um plebeu, eu sou um nobre, porque eu sou um professor, mas o Sérgio é o senhor feudal ali. Qual que é o ponto que a gente pode fazer de comparação? Vocês podem se considerar completamente injustiçados aí por qualquer regra da escola. Mas vocês podem também ir até a diretoria e falar com ele, reclamar para ele, pedir a ele que mude alguma coisa. Por quê? Porque há uma proximidade entre os súditos e os suzeranos. Proximidade de território mesmo. Agora, quando vai para o absolutismo monárquico, a gente pode pensar o seguinte, vamos pensar que o Liceu ele foi comprado por uma rede de escolas que tem a sua central lá em São Paulo. Se vocês se sentirem injustiçados por alguma coisa da escola, bom, vocês conseguem mandar um e-mail, vocês conseguem ligar, mas vocês não podem ir até lá, porque é muito longe, não é? Então, a atenção do monarca, né? A atenção do líder, do monarca absoluto, ela é muito mais disputada e, obviamente, ele não vai dar atenção para todo o seu reino da mesma maneira que era possível atentar-se aos detalhes no governo feudal, tá? Então, isso daí vai gerar uma série de problemas, uma série de conflitos, porque a gente vai ver que na França, quando se constrói o Palácio de Versalhes, por exemplo, não é que o rei necessariamente ele quisesse maltratar o povo, tá? Mas é que ele não vê a maior parte do povo. Então, o povo tá mal, o povo tá morrendo, ele sabe que existem dificuldades com o seu povo, mas é difícil para ele, nessa época também, tomar a dimensão de quanto está vendo essa dificuldade.
Em contrapartida, o povo que não consegue acessar o seu rei, ele vê o rei enriquecendo, o rei esbanjando a sua fortuna, enquanto vê os seus filhos morrendo de fome. E aí vai gerar um problema cada vez maior, uma bola de neve que vai resultar nas revoluções da modernidade, na Revolução Francesa, em todo o trato ali que vai pôr fim ao pensamento monárquico na Europa, tá? O caráter centralizador do Estado moderno e seu crescente poder em todas as áreas levaram os reis como consequência. Levaram... Quê? Perdão, gente. As áreas levaram os reis a estabelecer dispositivos administrativos para organizar seus governos. Como consequência, uma organização estatal foi formada por ministros, secretários, embaixadores e conselheiros. Esses funcionários reais vinham da nobreza do clero, mas pouco a pouco a burguesia ocupou espaço ali também, tá? Eles tinham exércitos unificados profissionais, tudo aquela coisa que a gente falou. Economicamente, o absolutismo foi marcado pelo mercantilismo, blá blá blá. Tá, isso aqui tudo a gente já viu. Politicamente, surgimento das monarquias nacionais. Tá, isso aqui é interessante. Essa nova forma de organização política caracterizada por um governo centralizado. Algumas das mudanças que influenciaram a criação e consolidação do Estado moderno foram: politicamente, o surgimento das monarquias nacionais, que centralizaram o poder, até então dividido entre senhores feudais. Culturalmente, a mudança da maneira como o indivíduo concebia o mundo, e eles mesmos impactou a ordem política. Pois os governantes, os reis e os ministros criaram uma organização racional do Estado, tá? Em relação à administração. Finanças, comércio e tudo mais. Economicamente, o mercantilismo se desenvolve, tá? Então isso também vai definir ali o Estado moderno. Socialmente, as cidades crescem e os interesses da nobreza e da burguesia comercial passam a coincidir, tá? Ou seja, socialmente, o Estado moderno é marcado por um êxodo rural que vai levar as pessoas do campo para as cidades, tá? E aqui tem um monte de exercícios para quem quiser fazer. É até interessante fazer, quem quiser, para a prova. E bom, pessoal, terminamos a matéria desse bimestre, tá? Com isso daí a gente finaliza a matéria do bimestre. Alguém tem dúvidas? Não. Não? Então tudo bem. Se vocês não têm dúvidas, eu desejo a vocês uma boa semana. Semana que vem é recesso. Aleluia. A gente vai ter... eu e você, ó. Eu e você que tá me vendo. A gente vai ter 2 semanas de recesso, porque as aulas só voltam dia 3 de agosto. Isso significa que a gente vai ter 2 segundas para descansar. Aproveitem essas segundas para descansar também para estudar para a prova, tá? Para vocês não terem... E não, dia 3 de agosto é a semana de prova e a gente volta dia 3 de agosto, então a gente só vai ter uma segunda. Perdão, falei besteira. Bom, aproveita então a segunda que a gente vai ter para descansar, para estudar também, tá? Se preparem para a prova. Quem ainda for entregar trabalho, eu tinha colocado o limite até ontem, mas a gente só vai voltar em agosto. Então eu vou deixar vocês entregarem até o dia 3, tá? De agosto. Quem ainda quiser entregar trabalho, quem ainda não tiver feito, pode fazer até dia 3 de agosto. Depois do dia 3 de agosto, eu não vou aceitar, tá? Então, até dia 3 de agosto, pode enviar para o meu e-mail, tá tudo certo, tá bom? Outra coisa, pessoal, alguns alunos me mandaram e-mails com dificuldades sobre como fazer o trabalho em PDF. Gente, eu deixei escrito lá duas maneiras, né? Salvando pelo Word ou usando um site que chama I Love PDF. Cara, se não conseguiu assim, joga no Google, pesquisa como é que salva em PDF. Porque, gente, isso não é só questão de eu ser chato, não, tá? Isso é importante para preservar a segurança de vocês também. Às vezes, vocês mandam um negócio em Word ou alguma coisa em algum outro tipo de arquivo de texto e o texto se modifica a organização dele. Salvar em PDF vai ser importante para vocês na vida de vocês, aprender a fazer isso, porque tudo que vocês forem fazer, quando vocês estiverem na faculdade, vocês tiverem que mandar trabalho, é tudo em PDF. Quando vocês estiverem trabalhando, vocês tiverem que mandar arquivo para central, para alguma coisa, é tudo em PDF. Então aprendam a fazer isso, é simples pra caramba e vai ajudar a vida de vocês, tá bom? Pessoal, um abraço, boas férias para vocês. Tchau, professor. Tchau, Boas tchau. férias para você também. E até semana que vem. Tchau, professor. Tchau. Oi. Eu queria falar com você que na aula da semana passada eu acabei entrando tarde. Não, na aula da semana passada eu nem entrei na aula, eu entrei 9 horas na aula, só que já não tinha ninguém aqui. É por causa que eu não sabia que a aula semana passada foi cedo. E dessa também aconteceu a mesma coisa. Eu entrei tarde porque eu não sabia o horário da aula.
Tudo bem, Maria Clara. O que aconteceu foi o seguinte, vou te explicar. Fica tranquilo, não tem problema não. Essas aulas, por caso você queira acompanhar a matéria toda, eu tô upando elas à tarde pro YouTube, tá? Então fica tranquilo que a matéria você consegue pegar. O que aconteceu foi o seguinte, eu reparei que aquele sistema que a gente estava usando, de uma aula eu dava online, outra aula ia pro YouTube, não estava dando certo. Porque eu estava vendo que o YouTube tá... No começo tinha muitas visualizações, deu super certo, no fim, e agora já estava sem nada, tá? Eu estava postando vídeo, aí passava 2, 3 semanas, pegava 3 pessoas vendo. Ou seja, a turma não estava acompanhando. Então, o que eu estou fazendo agora? Eu estou dando aula, os 2 tempos aqui ao vivo, direto. Eu não estou dando esse intervalo, né? Porque senão a gente seria de 8 a 8h40, de 9 a 9h40. Eu pego 8 horas e vou embora até 9h20, 9h30, ou 9h40, o tempo que for necessário. E eu gravo essa aula ao vivo. Aí essa aula ao vivo eu jogo para o YouTube, para quem não conseguiu acompanhar aqui, às vezes não tem internet para fazer streaming e tal. Mas eu tô dando os 2 tempos aqui. Pode ficar tranquilo que você não vai ser prejudicado por causa disso não, tá? Se você quiser assistir, tá lá. Se não, é só acompanhar, porque eu também estou usando a matéria do livro, tá? Agora, para facilitar para vocês. Que eu consigo puxar, marcar, fazer essa aula que eu tô fazendo com vocês, que é mais interativa, tá? Então... Tá bom, professor. Tá bom? Obrigada. Nada. Gente, tchau, tchau. Um abraço. Tchau, bom recesso. Igualmente.